Amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Uma ótima início de noite, né? Eu quero meditar com vocês a palavra de Deus um pouco. Aproveitar que a Bíblia do meu sogro está aqui. E vamos meditar nela mesmo. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Já estou alguns dias sendo impulsionado pelo Espírito Santo de estar trazendo uma palavra para o meu e o seu coração. Já tem alguns dias que Deus tem me cobrado, que Deus tem me impulsionado. Então alguma coisa Deus tem para fazer conosco dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito rica, ela é um alimento que deve ser diário para a nossa vida. E para tanto, eu quero meditar com vocês, já que ela é um alimento diário e necessário, eu quero meditar com vocês em um Salmos bem conhecido. Um Salmos bem conhecido, que tem apenas 6 versos. Vamos meditar no nome de Jesus. O Senhor, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Versículo 3, verso 3, melhor dizendo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Como é muito gostoso a palavra de Deus, eu quero ler mais uma vez esses 6 versos, para que venha ficar gravado, fixado, alicerçado no nosso coração, na nossa mente, esse salmo, e eu vou estar explicando no nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oremos ao Senhor. Oh Deus, nós estamos aqui adorando ao Senhor, te exaltando, te bendizendo, porque tu és maravilhoso. Neste momento, o Senhor sabe a sede que eu tenho em falar, em meditar e em ouvir a tua voz. Senhor, se porventura o Senhor encontrar alguém que tem essa sede, que tem essa vontade em aprender mais de ti, em ouvir o teu Espírito Santo, Senhor, fale com ele, toca nele, incomoda essa pessoa para entrar nessa live, no meio, meu Pai, dessa tecnologia, Deus. Eu te peço, Deus, usa-me como um canal de bênção e que pessoas venham sair daqui saciadas, transbordantes, talvez transformadas pelo poder da tua palavra, que é viva e muito eficaz. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos, primeiramente eu quero falar algo que Deus tem me cobrado nos últimos dias de pregador do Evangelho, que eu não quero pregar somente para cristão, tá? Toda vez que eu pregar, principalmente aqui na live ou em qualquer outro lugar, eu quero pregar para todos que não é evangélico, que é de outra denominação ou que é ateu, tá? Eu quero pregar a palavra de Deus não só para cristão. A palavra de Deus sendo usada por mim, mas inspirada pelo Espírito Santo, vem alcançar não só evangélicos, mas alcançar todos. Essa mensagem, para nós, é muito conhecida.
independente se pessoas são evangélicas ou não, cristãs ou não, já ouviu ou já viu no instante, ou já viu em cima num quadro, bonitinho no quadro, esses 6 versos do Salmo 23. É muito conhecido. Mas eu quero primeiramente dizer para os ouvintes aqui que o Salmos 23 é um salmo de um homem cheio de Deus, que passou por tudo o que o Salmos 23 está escrito, né? Não tem aquela fala, e é muito saudável, que as pessoas falam assim, nós temos que pregar o que vivemos, e é bíblico isso, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, dentro disso, de conhecer a verdade e ser liberto pela verdade e praticar a verdade nos seus frutos, o Salmos 23, escrito por Davi, ele é um pouco, né, de tão grande a vida, a caminhada de Davi, é um pouco do que Davi viveu. Os irmãos sabem, e aqueles que não sabem, hoje aprenda que Davi, ele não era para ser escolhido como rei. Pelo menos na lógica humana e no costume judaico, não. No costume judaico, por Saul, que era rei naquela época, está escrito em 1 Crônicas, e Reis também vai falar sobre isso, que Saul, que deixou a desejar no seu reinado, né? Deus abençoou Saul porque o povo estava pedindo um rei. E nesse pedido do rei, Samuel fica até um pouco constrangido, porque Samuel tinha 3 cargos tremendo, que depois de Samuel, que era um profeta, sacerdote e juiz, só Jesus que teve esses 3 cargos. Só Jesus. E este homem foi impulsionado pelo povo para levantar um rei. Não, nós queremos um rei para nós. Nós não queremos um profeta, nós queremos um rei que governe todo o povo. E nessa impulsionalidade, Deus vai e permite, né? Levanta um formoso à vista, de alta estatura, de grande estatura, melhor dizendo, né? Preparado para a guerra, né? E este homem chamado Saul deixou a desejar no caminho, e muito em breve do seu reinado deixou a desejar, e Deus usa o profeta que o povo rejeitou, dizendo: vai e fala para Saul que tem pecado contra mim, e esse pecar pode dizer para ele que já está às portas outro rei no lugar dele. Só que aleluia, Deus, ele anda totalmente contramão da visão humana. O homem, e naquele costume lá, por exemplo, olha para vocês verem, quem era o próximo rei ali não era Davi, era Jonathan. Jonathan era o filho de Saul. Filho de Saul. E, detalhe, mais uma coisa, quando Deus usa o profeta Samuel para chegar na casa de Jessé, Jessé começa a apresentar os mais formosos como Saul era. Os mais preparados para a guerra, entre aspas, porque depois eu vou falar porque é entre aspas, né? Deus levanta um homem chamado Davi, que era o mais moço, o mais novo da casa de Jessé, um homem que não era preparado para a guerra, entre aspas, porque ele guerreou nas escondidas, no oculto, Deus viu. Na confiança de Deus, ele matou um urso, matou um leão, para defender as ovelhas de seu pai. Ele matou ali, crendo em Deus, porque já era um crente. E Deus levantou ele, e viu a coragem dele, viu a audácia, a ousadia dele, e falou: vou levantar ele, tirando das malhadas do pai dele, tirando ele atrás das ovelhas, que era um pastor, para pastorear o meu povo. Isso é no Antigo Testamento.
E dentro disso, talvez muitos discriminavam ele, né? Muitos talvez zombavam dele. Mas a Bíblia diz que alguns estudiosos falam que era ruivo, talvez até meio calvo, sem despreparo nenhum físico, mas um grande preparo espiritual. Este homem começou essa jornada aí já com a unção sobre a cabeça, né? Ele teve mais de uma unção, né? Ele foi ungido mais de uma vez, mas essa unção ali começou a dar sequência no propósito de Deus para a vida dele. Irmãos, e quão grande propósito, né? Eu não posso aprofundar muito porque passa de horas falando sobre a vida de um grande homem de Deus, um grande guerreiro e um homem chamado segundo o coração de Deus. Este homem passou por, a Bíblia ela narra tudo, passou por falhas também, mas ele rapidamente se arrependeu. Ele não deixava, ele falou assim, olha, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não me lances fora da tua presença, aleluia. Então esse Salmos 23, que muitas das vezes nós achamos que é só uma poesia para a gente ficar enfeitando, é um salmo verídico de quem quiser servir a Deus, como Davi serviu, Diácono Paulo, como Davi serviu. Primeiro, Davi, os irmãos sabem que ele foi pastor, mas aqui ele é rei. No Salmos 23, ele já era um rei. E ele, como rei, ele diz, o Senhor. Ele já era um Senhor. Ele já tinha poder. Ele já tinha hierarquia. As pessoas chamavam ele de rei. As pessoas se prostravam diante dele. Mas ele confessa diante daquele que é muito mais do que ele. Ele era pastor de ovelhas. Mas ele estava prostrando diante do sumo pastor, o sumo sacerdote, o maior de todos. E ele diz, o Senhor, aleluia, é o meu pastor. Olha que humildade. E muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e talvez não reconhecemos Deus como o Senhor nosso, como Deus, o Senhor da obra, como Deus, o nosso pastor. E andamos muitas das vezes, isso é para crente e para não crente, desgarrados. Deus nos chama para ser submissos, para amar a Ele, porque quem deu os escapes para Davi chegar no sentido de rei, e quem deu os escapes para você chegar até aqui, é Deus. E se Deus deu escape para você chegar aqui, passando por desertos, por tribulações, por angústias, é o seu Senhor, aleluia, é o seu pastor. E se nada te faltou até aqui, é porque Deus ele é fiel, Deus é maravilhoso. E um rei tira toda a sua vestimenta sacerdotal, a sua coroa de rei, se humilha, como aqueles anciões fizeram no livro de Apocalipse. Se humilha os 24 anciões, a Bíblia diz, e joga a coroa diante do altar, se prostra e diz, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, eu não sei qual cargo eclesiástico que você está, qual cargo na igreja. Eu não sei qual intimidade que você tem com Deus. Eu não sei o que você pensa de Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus é que deixa você com vida. Deus é que te deu o trabalho. Deus é que te deu a saúde, mesmo limitada, é saúde. Tem gente que morre bem antes de você dessa pessoa completar os anos de vida que você tem. Então nós devemos rever os nossos conceitos, a nossa posição diante de Deus e qual o tipo de reverência, qual o tipo de adoração, qual o tipo de humilhação estamos diante daquele que vive e daquele que reina para sempre. Nós devemos olhar como um rei fez, e nós não somos nada perto de um rei,
né? É como se fosse um presidente desta época se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, tu és o meu pastor, tu me guia. Você pode dizer isso para Deus? Você pode deixar Deus te guiar em todas as suas decisões? Você pode deixar Deus guiar? Ou você fala assim: eu sou um missionário, uma missionária, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu já aceitei Jesus, eu já li a Bíblia toda. Tá bom, tá ótimo. Será? Queridos irmãos, Deus sabe das suas limitações. Deus sabe das suas qualidades. O inimigo de nossas almas, com seus milhares de demônios, também sabe das suas limitações. E ele faz de tudo para te derrubar. Agora, se o Senhor for o seu pastor, se o Senhor for o seu guia, a chance de você errar não tem. Nós erramos só quando a gente foge da presença de Deus, quando a gente desobedece a Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Amém? Então, renda-se diante do Senhor. E se você confessá-lo agora como o Senhor da sua vida, deixe de fato Ele te guiar. Deixe de fato Ele te direcionar nos caminhos certos. Não nos caminhos tortuosos. Para de andar, independente do seu ministério, do seu cargo. Lá no céu não vai ter isso. Independente disso, olha para Jesus e analise e fala: Deus, como eu sou pecador, como eu preciso de me consertar, como eu preciso me render, porque só depois dessas confissões, só depois dessa ação que Deus vai te direcionar no versículo 2, no verso 2. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha, uma ovelha na direção de Deus. O Senhor faz descer, andar, caminhar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu vi um pastor falando e é algo realmente verdadeiro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar mesmo, não vai faltar coisas boas, nem provações, nem dificuldades. Por quê? Porque se nós passarmos por isso tudo dando glória a Deus, veremos livramento e glorificaremos a Deus o dobro. Adoraremos o Deus o dobro. Porque nós percebemos, se tudo estiver bem, nós achamos que é nós que estamos direcionando a nossa vida. Mas quando as coisas estão passando, quando a gente passa por penumbras, e Deus dá o escape, nós falamos: glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelo muito livramento. Obrigado, Senhor, pelas águas tranquilas agora, que eu vou viver, eu creio. Amém? Então, queridos, nós devemos refletir que em um pequeno Salmos, com 2 versos apenas que eu li agora, Deus faz grandes coisas. E detalhe, esses 2 versos que eu li apenas, pode ser a vida toda sua. Pode ser utilidade para a sua vida toda. Nesses dois versos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Por quê? Porque é Deus que te guia. Por quê? Você aprendeu a ser submisso. Por quê? Você aprendeu a servir a Deus, adorar a Deus, crer nas direções dele. E Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Independente das suas dificuldades, das suas provações, o melhor de Deus é na vontade dele. Você já viu aqueles Salmos também 91? Eu não vou saber agora se foi por Davi que escreveu. Mas o Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai ser só... se você habitar na sombra, debaixo da sombra do Onipotente, ela te descansa. Se você habitar debaixo do centro da vontade de Deus, Deus te dará grandes vitórias. Grandes vitórias, aleluia. Olha aqui o verso 4, que lindo. Olha aqui, não, verso 3 ainda. Refrigera a minha alma. O único que tem poder de salvar é Deus. É o seu pastor. É o seu Senhor. Aleluia.
Ele pode salvar a sua alma. Ele refrigera a sua alma. Talvez você está me ouvindo, está passando por coisas terríveis, a ponto de você olhar e não ver ninguém, nenhum amigo, né? A maioria de nós passamos por isso constante. De nós achar até que tem amigos e depois nós ver que não tem nada, né? A família abandona muitos. Talvez você fica desempregado. Talvez a namorada, noivo, o esposo te larga do nada. E aí, essa angústia, quem pode tratar dessas feridas? Quem pode fazer algo tremendo? É o Espírito Santo, por intermédio de Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, então ele refrigera a sua alma. Ele guia pelas veredas da justiça, do caminho certo, por amor do seu nome. Porque ele vela pela sua palavra. Anda, olha aqui, versículo 4, que lindo, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Viu aí? No versículo 2, pastos, aleluia, verdes, gostoso, boas vistas, né? Alimento bom, guia mansamente nas águas tranquilas, coisas boas. No verso 4 já tem algumas dificuldades, já mostra para nós a dificuldade que esse homem de Deus passou. No verso 4 está dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, opa, então tem períodos que nós passamos por isso, dificuldades sombrias, mas é aquele que descansa em Deus, aquele que confia no Senhor, no verso 1, com o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, ele é Senhor da sua vida? Ele é pastor da sua vida? Então, ainda que você passe por algumas coisas que você não queria passar, por alguns problemas e problemáticas, dificuldades que você não queria passar, se você não tiver medo e confiar nele, você vai estar passando com Jesus. Aleluia. Olha que versículo 4 tremendo, ó. Não temeria mal algum. Mal algum, queridos. Porque tu estás comigo. A tua vara me guia, aleluia. O teu cajado me consola, o teu bálsamo. Certa feita, eu gosto de contar isso quando eu vou em algum ministério. Eu estava sofrendo muito por uma perca de uma bisavó minha. E quando eu cheguei perto do caixão, eu não queria ir, mas eu tive que levar minha irmã. E quando eu cheguei perto do caixão, quando eu vi minha bisavó, eu caí em pranto, perdi as forças da perna. E eu chorando muito, sem força. Uma tia minha, que é serva de Deus, chegou no meu ouvido e disse, meu filho, que o Espírito Santo te console. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo entrou em mim, me consolando, de tal forma que eu revigorei as minhas forças. Esse é o poder de Deus para a nossa vida. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo. Ah, Diácono Paulo, mas como assim? Como eu vou ter intimidade com o Espírito Santo? Primeiro, entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele, entrega, viva ele, peça a ele para ser direcionado pelo seu Espírito. Vai para a igreja, vai congregar, vai unir junto com os irmãos em um só corpo, em um só Espírito. Vai ter um processo tremendo, que quanto mais você querer mais de Deus, você vai encontrar a medida gigantesca do Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais você querer Deus, mais ele apresenta você, mais ele se revela a você. Então, nós passamos por pastos verdejantes, por águas tranquilas, por águas mansas, mas chega momentos em nossa vida que o Senhor percebe que nós vamos passar, talvez pelo vale da sombra da morte. Mas não temos, querido, confie em Deus. Confia em Deus, descansa em Deus, porque o Senhor ele é fiel. E no momentos que Davi passava por penumbras e guerras travadas, né? De muitas das vezes Israel toda, né? Cerca de 10 tribos na verdade, contra Israel, contra Davi, né? 10 tribos no mandato de Saul.
contra Davi. E Davi já estava com duas. Mas a Bíblia diz que não só uma vez, mas mais de uma. Deus deu graça para Davi. Aleluia. Deus, através da confiança em Davi, em passar pelo vale da sombra da morte, a qual Saul tinha prometido que ia matar ele, Saul dorme. Os seus guardiões dormem. E a Bíblia diz que Davi, junto com alguns soldados, poucos soldados, perto de uma multidão, chega pertinho, pega a espada de Davi, corta um pouco da manta de Davi, da vestimenta, e lá no monte, lá em cima, e fala: ei, Saul, Deus deu você na minha mão, mas tu és ungido, e eu não vou te matar. Olha aqui a sua espada, olha aqui um pedacinho do seu vestimenta. Olha aí, queridos, é importante andarmos com Deus. É importante andar com o Espírito Santo. Quando você anda com o Espírito Santo, acontece igual aconteceu com Pedro. Pedro foi preso, estava dormindo, um anjo acorda, tira ele, desata ele e livra ele dessas prisões, e ele vai parar na igreja, onde estavam os irmãos orando. Aleluia. Então, irmãos, preparas uma mesa, Davi dizendo, uma mesa preparada perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha que tremendo. Olha que importante de estarmos com Deus. O cálice, a presença de Deus, a glória de Deus, ela transborda na sua vida. E eu encerro com o verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eternamente. O pouquinho do bálsamo, o pouquinho do guiamento de Deus, o pouquinho desses processos te leva na direção mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, você vai estar com a misericórdia dele, com a proteção dele, e ele estará te guiando. Só você observar o que a Bíblia diz. No Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, Deus te guiando, Deus te direcionando, Deus dando livramento, Deus abrindo porta, Deus jogando cordonize, Deus abrindo na rocha água. Aleluia. Então, queridos, Deus é fiel. Então, e você habitará, depois do primeiro passo que você está dando agora, dando o primeiro passo para se aproximar de Deus, para ter intimidade com Deus, para reverenciar. E eu digo isso independente do número de pessoas que tem no mundo. Reverencie Deus, preze por ter intimidade com Ele. O mundo não conhece, mas é através da palavra que hoje, através da palavra, você pode entrar pela essa porta, aleluia, pela essa porta estreita. E nessa porta estreita há salvação. Versículo 6. E habitará na casa do Senhor por longos dias. Né? Você reconhecer que precisa de Deus, reconhecer que precisa dos muitos livramentos, reconhecer que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu pastor, por longos os dias. Quer dizer, perseverante. Quer dizer, eternamente estará com o Senhor. Que Deus te abençoe. Que a mão de Deus esteja continuamente sobre a sua casa e sobre a sua família. O último conselho que eu dou: não se afaste de Deus. Você não está andando sem Deus te ver. Você não está andando sem o inimigo em nossas almas te ver. Então, cada passo seu seja metramente medido, porque a Bíblia diz: tudo você pode fazer, mas saiba que prestará conta em breve diante do tribunal de Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.